E aí galera, boa tarde. Vamos iniciar aqui mais uma mentoria de Enem, certo? Hoje seria o assunto de funções inorgânicas, será o assunto de funções inorgânicas, que é um assunto também recorrente no Enem. Teve, se eu não me engano, por volta de 30 questões desse assunto em todos esses anos, né? Obviamente mesclando com outros assuntos, mas é um assunto que tem muita relevância, mas que não é tão presente quanto, por exemplo, estequiometria, eletrólise e todos esses outros assuntos, certo? Mas vamos lá, porque a aula vai ser bem interessante. São poucas questões, mas vai dar certo. Vamos por partes, assim, tem bastante coisa que eu coloquei aqui, apesar de ser 7 questões, dá para revisar bastante conteúdo. E é isso aí. Vamos lá, começar. Essa questãozinha aqui, sempre primeiro a gente começa pelo comando, certo? Que é o seguinte. Esse processo de deterioração, acho que é assim que se lê, ocorre em função da, vamos lá, um mármore, rocha metamórfica, composta principalmente por carbonato de cálcio, vamos lá marcar, isso aqui, carbonato de cálcio, é muito utilizado como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais. Isso aqui é um detalhe importante dessa questão. Elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa da peça. Vamos lá, galera. O que esse assunto aqui está querendo dizer? Ele está querendo dizer sobre a tal da chuva ácida, certo? Chuva ácida. O que seria a chuva ácida? Chuva ácida, obviamente, não é aquela chuva que corrói, é uma chuva que tem um pH um pouco mais baixo que o habitual. E esse mais baixo seria devido ao quê? Gases liberados em regiões industriais e urbanas. Industriais e urbanas. Nas regiões industriais, assim, são comuns nas duas, certo? Mas nas regiões industriais tem mais presença, é mais presente gases provenientes do NOx, que é do nitrogênio. Já nas áreas urbanas, por terem muitos combustíveis fósseis, é mais presente SOx, certo? Mas, obviamente, pelas cidades hoje em dia terem também indústrias e vice-versa, nas indústrias passarem muitos veículos que usam muitos combustíveis fósseis, os dois são presentes, certo? Então a chuva ácida nada mais é que quando esses gases reagem com a água do ar e formam ácidos, que esses ácidos são liberados juntamente com a chuva, corroendo peças. E o que é que acontece com o calcário, né, que é o mármore no caso, que é o carbonato de cálcio? Esse carbonato de cálcio, vou dar um exemplo com SOx. Geralmente o gás que é liberado aqui, o óxido que é liberado aqui, é o SO2 e o SO3, né? Quando acontece do SO2 reagir com água, ele vai formar o H2SO3, certo? E também, aqui embaixo, vou colocar com SO3, que é o principal ácido da chuva ácida, que é o H2SO4, beleza? O H2SO4 ele é um ácido muito forte. Como é que a gente sabe também? Eu vou puxar mais para frente esse assunto, mas é força dos ácidos. A gente sabe que esse ácido aqui é muito forte, porque quando a gente vai saber uma força de um oxiácido, que é um ácido que tem oxigênio, oxiácido, a força dele é dada pela diferença entre número de oxigênios com número de hidrogênios. Quando esse número dá igual ou maior que 2, é um ácido forte. Quando dá menor que 2, é um ácido fraco, beleza? Então, como aqui é 4 menos 2, é 2. Então, a força dele é grande. E por ser grande, esse ácido, quando ele reage com H2SO, com CaCO3, vou até colocar em outra cor aqui, H2SO4 mais CaCO3, que é justamente o mármore, né, que o mármore é muito composto por carbonato de cálcio, sempre que você pegar uma reação assim, de ácido reagindo com base, no caso aqui, não seria base, certo? No assunto de funções inorgânicas, uma coisa muito importante que vocês têm que levar é o seguinte, eu vou colocar até aqui do lado. Quando começa com H, isso aqui geralmente, tá, gente? Porque vai ter a água também, que a água não vai ser um ácido, mas vocês vão entender o porquê. Começa com H, está se tratando de um ácido. Aí, exemplos.
HCl, deixa eu colocar aqui de outra cor. HCl, HBr, H2SO4 e assim por diante. Quando começa com H é um ácido. Quando termina com H é base. Deixa eu até colocar aqui, base. Ou seja, exemplos, NaOH, KOH2, deixa eu ver outra aqui, KOH, certo? Todos isso aqui são bases. Quando tem dois elementos, sendo o oxigênio o da direita, isso é muito importante, é um óxido, beleza? Lembrando que o assunto de fusões inorgânicas é ácidos, bases, sais e óxidos. Eu estou ensinando vocês a identificarem quando bater o olho o que é cada um. Aqui um exemplo, CaO é um exemplo. Tem dois elementos, um deles é oxigênio. CO, CO2, deixa eu ver outro. Al2O3, não importa o número, tá? Tendo dois elementos, sendo um deles oxigênio e ele estando na direita, é um óxido, beleza? E sal é todo o resto. Vou até colocar aqui, sal é quando não se encaixa com nenhuma dessas definições. Resto. Aí exemplos aqui. KCl, não tem nenhuma dessas definições aqui que encaixe, né? NaCl, NaHSO4, todas essas estranhas assim são sais, certo? Então beleza. Batendo o olho aqui. Aqui a gente identifica, começou com H, ácido. Aqui nem começou com H, nem terminou com H, nem tem dois elementos. Então aqui só pode ser um sal. Isso aqui é um sal de caráter o quê? Aí vamos para outra revisão aqui. Quando o sal, ele tem aqui sempre tem um cátion, né, e o ânion. Quando o cátion sempre vem da base, certo? E o ânion sempre vem do ácido. Quando o sal vem da família 1A ou 2A, uma base, ele é da família 1A ou 2A, o cátion dele vem da família 1A ou 2A, é uma base forte. Então aqui o caráter básico dele vem de uma base forte. E o CO3, ele vem de um ácido fraco, que é o H2CO3, que é um ácido carbônico, que é o ácido mais fraco que tem. Então vem de um ácido fraco. Por que eu estou fazendo isso aqui? Como isso aqui é um sal, a gente tem que ver de onde ele vem para poder definir o caráter dele. No caso, ele vem de uma base forte e de um ácido fraco. Então, a base forte com ácido fraco, a base ganha. Então, um sal de caráter básico. Aqui é uma base e aqui é um ácido. Sempre quando o ácido reage com base, forma um outro sal, né? É uma reação de dupla troca, no caso, né? Então, vamos lá. Como é que ficaria essa reação aqui? Deixa eu botar mais para cá, só para facilitar a vista. Vai formar aqui pra gente, né? Um cátion de um vai se juntar com o ânion de outro, vai formar H2CO3 mais CaSO4. Beleza? E o que é que acontece? Esse aqui é um outro sal. E esse outro sal, ele tem certa solubilidade em água. Então, o que é que vai acontecer? Quando a chuva ácida... Aqui, deixa eu desenhar aqui uma pecinha de mármore. Tem aqui uma escultura de mármore. Aquelas pilastras assim, vamos supor. Pronto. Quando a chuva ácida pegar aqui, ó. A chuva está caindo aqui em cima. Vai acontecendo aqui essa reação, ou seja, esse elemento aqui, deixa eu colocar em outra cor. Esse elemento aqui vai reagindo com esse e vai formando esse sal aqui. Quando formar esse sal ele tem mais solubilidade em água, então vai caindo, vai formando esse sal, e esse sal vai se misturando com a água e ele vai meio que corroendo a escultura, ou seja, a escultura antes era assim, ela vai começando a ficar assim, toda corroída, sabe? Por quê? Esse sal ele é mais solúvel em água, então ele vai descendo junto com a água da chuva. Então, o que é que está acontecendo nessa questão aqui?
A acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. É de onde vem essa deterioração, certo? Então seria a letra E aqui pra gente, beleza? Deixa eu só confirmar aqui se tem alguma dúvida. Tranquilo. Vamos lá para a próxima. Então vamos lá, para a segunda questão. Os produtos dessa degradação, quando lançados no meio ambiente, contribuem para o quê? Vamos lá. Vamos primeiro analisar essa reação, né? Tem essa reação aqui e esses são os produtos. Pronto, com base no que eu já expliquei, vamos identificar, né? Começou com H. Esse aqui é um ácido. Beleza. Aqui é cloro, não é um elemento normal. Aqui é um óxido, só que por ser monóxido de carbono, ele é um óxido anfótero. Ou seja, ele não tem... Agora, se eu não me engano, não sei se é anfótero ou neutro. Estou em dúvida agora, mas... Ele não tem nem caráter básico, nem caráter ácido, certo? Então aqui eu vou botar neutro. Porque eu não estou lembrando agora qual é o do CO. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha. E o CO2, ele é um óxido, porque ele tem dois elementos, um C no oxigênio, de caráter ácido também. Ou seja, tudo aqui está pendendo para o ácido. Tanto é que o cloro ele também tem caráter... O elemento cloro, quando junta com certos cátions, ele também forma elementos de caráter ácido também, certo? Porque ele vem de um ácido, ele forma um ácido forte, né, que é o HCl. Então aqui eu vou colocar só entre aspas ácido. Então tudo tende a ser ácido. Ou seja, os produtos dessa degradação, quando lançados no meio ambiente, contribuem para elevação do pH do solo. Não eleva o pH, porque, como eu falei, como todos os elementos eles contribuem para um caráter mais ácido, aqui na verdade vai diminuir o pH, certo? Formação de chuva ácida. Essa aqui tá beleza. Por que formação de chuva ácida? Não só com NOx e SOx que formam chuva ácida, tá? Tem outros elementos também que contribuem com a chuva ácida. Um deles sendo um exemplo, o HCl, que é um ácido, certo? Muito forte, inclusive. Um dos mais fortes que tem. Então ele também contribui com a chuva ácida por formar ácido, né? Formação de ácidos. Esses ácidos eles reagem com a água. Formação de ácidos que reagem com a água. Eutrofização de mananciais. Por que não poderia ser essa? Quando a gente tem eutrofização, precisa de matéria orgânica. Matéria orgânica, a nível de Enem, são matérias que têm carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, certo? Isso aqui não está presente aqui. Você vê, mas tem carbono aqui e aqui, mas isso aqui são compostos inorgânicos. Orgânicos é quando a gente tem carbono, hidrogênio, às vezes oxigênio, nitrogênio, enfim. Mas tem que ter carbono e hidrogênio juntos. Então, nesses elementos aqui, como não tem, não vai ser matéria orgânica, certo? Vai ser inorgânica. Elevação do nível de ozônio. Gente, não está liberando ozônio, então não tem como aumentar o nível de ozônio na atmosfera, né? Teria que estar liberando ozônio. E a mesma coisa aqui do enxofre, né? Não está liberando enxofre de nenhum jeito aqui, nem entra na reação. Então também não pode ser. Então logo a resposta vai ser letra B pra gente aqui, beleza? Pronto, vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá. Para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução D. Eu vou ignorar o texto. Na verdade, acho que não vai precisar ler não. Por quê? A solução nutritiva preparada tem pH 4.3. Deixa eu marcar com outro lápis aqui que é melhor. 4.3. E ele quer chegar nesse pH de referência. Ou seja, o que é que ele quer fazer? Sempre que vocês pegarem questões de funções inorgânicas, sempre é um passo a passo que você deve seguir. E aqui no caso, ele está indo de pH 4.3 para um pH de... Ele quer chegar no pH, vou colocar aqui uma média de 6, já que está entre esses dois pHs aqui. Ou seja, ele quer aumentar o pH. Aumentar o pH. Aumentar o pH é a mesma coisa de dizer que deixar básico. Ou alcalino, né? Alcalino. Beleza? Ou seja, a gente precisa achar um composto que tenha caráter básico também, né? Então vamos lá para as alternativas para ver. Ácido fosfórico. Assim, acho que não precisa nem explicação porque não poderia ser essa, né? Sulfato de cálcio. Aqui a gente já precisa dar uma atenção maior. Por quê? O sulfato de cálcio é bom para explicar porque ele é um sal,
certo? Com base naquilo que eu falei. Ele não nem começa com H, nem termina com H, enfim. Então ele é um sal. Ele vem do CaOH2, a base dele vem do CaOH2, e o ácido ele vem do H2SO4. Beleza? Isso aqui, por ser da família 2A, é uma base forte. E aqui, pela denominação que eu falei a vocês, quando for oxiácido, que são ácidos que têm oxigênio, diminuir a quantidade de oxigênios da quantidade de hidrogênios, e se for um número igual a 2 ou maior, ser forte, ser um ácido forte, aqui também vai ser forte, ácido forte. Então vocês imaginam um cabo de guerra. Quando a base for forte e o ácido for forte também, não vai ter quem ganhe esse cabo de guerra, então vai empatar. Se vai empatar, aqui vai ser um sal neutro. Beleza? Porque nenhum dos dois vai ganhar, já que os dois são fortes. Então sulfato de cálcio também não pode ser pra gente aqui. Óxido de alumínio. Beleza. Quando é óxido de alumínio, a gente faz o seguinte. Primeiro, alumínio, ele está no meio da tabela, certo? Então ele não vai ser legal pra gente, porque ele também, como tem a ver com solo, essas coisas, o alumínio ele não é bom para questões de cultivo, beleza? Mas também não pode ser óxido de alumínio, porque o alumínio ele puxa mais para um caráter ácido, certo? Já que ele é do meio de tabela. E além disso, ele não tem um caráter tão forte, certo? Então aqui, o óxido de alumínio não vai ser bom pra gente também. A mesma coisa do cloreto de ferro. O cloreto de ferro, ele não vai ser bom pra gente por conta de ser também de meio de tabela. E outro detalhe aqui é que ele é um sal, né? Porque não começa com aqueles esquemas que eu falei. Só que ele vem do HCl, certo? Beleza? A parte do Cl, ele vem do HCl. Então, justamente, ele é um ácido de caráter, ou um sal de caráter ácido. Então, também não vai ser legal pra gente usar isso aqui. Então, só vai sobrar pra gente KOH. Como eu falei, terminou com H, é base, né? Então, a resposta pra gente aqui... Deixa eu trocar esse verde aqui, pra ficar melhor. Hidróxido de potássio, beleza? Então, só poderia ser essa aqui por conta do hidróxido de potássio, que seria o caráter básico, para poder corrigir esse pH e aumentar esse pH, deixar mais básico, beleza? Alguma dúvida aí? Tranquilo. Vamos lá para a próxima questão. Quase terminando. Esse produto industrial vamos lá. Um produto obtido industrialmente da eletrólise da solução aquosa de cloreto de sódio tem sido amplamente empregado na indústria, por exemplo, na fabricação de papéis, tecidos e sabões. Normalmente, esse produto é usado na desobstrução de encanamentos e sumidouros, pois é capaz de reagir com gorduras. No entanto, a sua manipulação exige cuidados, pois é altamente corrosivo. Podendo, em contato com a pele, provocar vermelhidão, irritação ou queimaduras de tecidos vivos. Além disso, se o frasco do produto for abandonado ou aberto por um longo período, ele pode absorver CO2, convertendo-se em um sal. Olha só. Toda vez que vocês verem uma questão, tal produto, tal composto pode reagir com outro e formando um sal. Então isso vai ser uma reação de neutralização. E para acontecer uma reação de neutralização, vou até anotar aqui. Neutralização. É quando alguma coisa de caráter ácido, vou colocar aqui entre parênteses não, entre aspas, ácido mais base formam sal e água. Beleza? Isso é uma reação de neutralização padrão, certo? Então, olha o que ele disse aqui, olha o detalhe. Se o produto for abandonado aberto, ele pode absorver CO2, convertendo-se em um sal. Se ele disse que converteu CO2, converteu-se em um sal, é uma reação de neutralização. E como é que a gente vai saber quem é a base e quem é um sal? Como eu falei a vocês, o CO2, ele é um óxido ácido, certo? Aí por que ele é um óxido ácido? Quando você reage o CO2 com a água, ele vai formar o H2CO3, que é um ácido, beleza?
Mesmo sendo fraco, ele continua sendo ácido. Então ele vai ser um óxido de caráter ácido. Então beleza. Aqui o ácido, a parte ácida para a gente vai ser o CO2. E qual vai ser a parte básica? É o que a gente vai saber agora no texto. A gente já sabe que precisa procurar uma base, beleza? Cloro molecular. Como eu falei a vocês na outra questão. O cloro, ele forma mais produtos, mais compostos de caráter ácido. Então não vai ser pra gente isso aqui. Ácido clorídrico, como a gente está procurando uma base, não tem como, né? Ácido sulfúrico também não. Hidróxido de sódio, pode ser. Vou marcar aqui como pode ser. E carbonato de cálcio também pode ser. Por quê? Esse aqui é mais claro, né? Porque termina com H, então vai ser uma base. Base. E esse aqui, ele é um sal, certo? Mas ele é um sal de caráter o quê? Ele vem do NaOH e ele vem do H2CO3. Esse sal aqui, ele vem dessas duas substâncias aqui. Isso aqui é uma base forte. Porque eu vou mandar uma relaçãozinha para vocês no grupo depois de dicas, certo? Que eu fiz com a ajuda do meu querido amigo Chat. Eu fiz um resuminho para vocês depois verem como é que vocês sabem quando o ácido é forte, quando a base é forte, qual é a força dos ácidos, força das bases, como identificar, entendeu? Eu vou mandar para vocês depois de um grupo. Mas aqui eu já estou dando algumas dicas porque são os que mais aparecem, certo? Na aparece muito, cálcio aparece muito também. Então vou dando uma base, carbono também, ácido carbônico, essas coisas. E aqui é um ácido fraco, beleza? Por que fraco? Esse aqui já tinha aparecido em outra questão, mas eu vou explicar porque eu acho um detalhe muito importante. O H2CO3, as ligações dele são muito fracas. E são tão fracas no ponto de ele sozinho, ele se transforma em água e CO2. Ele sozinho, quando você tem o ácido carbônico, ele se transforma em água e CO2. Ou seja, toda vez que vocês virem questões que tiverem envolvidos CO3, sais que tinham CO3, ou alguma coisa que tenha CO3, o gás que vai ser liberado vai ser sempre CO2, certo? Isso vai ser importante um pouquinho mais pra frente, vocês vão entender o porquê. Então, o sal que vai ser, o gás que vai ser liberado vai ser CO2, beleza? Sempre que tiver envolvido o CO3. Por exemplo, Na2CO3, como esse sal que ele botou aqui. Isso aqui vai liberar H2CO3 e no final esse H2CO3 vai virar CO2, beleza? Então sempre que tiver CO3 envolvido, principalmente no final sempre vai liberar o CO2, beleza? Então, qual desses produtos seria, né? Porque tanto esse como esse são bases, mas como é que a gente saberia a resposta? Por causa de alguns detalhes, né? Como ele é altamente corrosivo, ele pode entrar em contato com a pele, provoca vermelhidão. Assim, se vocês já conhecessem o produto hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né, a famosa soda cáustica, de cara já marcaria a letra D. Mas, esse detalhe aqui é importante. Convertendo-se em um sal. Isso quer dizer o quê? Que ele ainda não é um sal, ele vai se converter em um sal. Então, para se converter em um sal, só que só poderia ser NaOH. Por quê? NaOH. Vai ter uma reação aqui que vai formar o Na, justamente o Na2CO3 mais H2CO3. Obviamente isso aqui não está balanceado, tá? Teria que balancear. Mas, desculpa, NaCO3 mais água. Perdão. Aí isso aqui não está balanceado, né? Obviamente. Mas se você balancear vai dar certinho. Não vou balancear para não perder muito tempo. Mas como ele disse que se converte em um sal, o sal já seria esse aqui. Então não poderia ser esse. Então só sobraria pra gente a letra D, beleza? Pronto, tá tranquilo aí pra vocês? Alguma dúvida? Tô dando uma olhadinha aqui em outro dispositivo pra ver. E por que eu fiz essa observação? Por conta dessa questão aqui. Se liga nessa questão. Que é daquela questão que se você bater o olho, respondeu. Que olha o que ele pergunta. O gás obtido nesse experimento é o... Aí ele pergunta desse experimento envolvendo o quê? CaCO3 e HCl. Gente, lembrando, isso aqui vai ser uma reação de quê? O CaCO3, como a gente já viu, é um sal básico. Ou seja,
É a parte básica da reação de neutralização. E o HCl é um ácido puro, né? Um ácido mesmo. Então, quando a gente reagir os dois, HCl mais CaCO3, vai ter aqui uma reação de dupla troca, vai formar CaCl mais HCO3. Aí olha um detalhe aqui importante, tá? A gente não pode deixar assim. Por quê? O NOx do cálcio, o NOx de hidrogênio, por exemplo, é mais 1, o do Cl é menos, o do cálcio é mais 2 e do CO3, que é o CO3 inteiro, é menos 2, beleza? Então o que é que vai acontecer aqui? Quando a gente fizer uma dupla troca, a gente tem que passar o número que está em cima para baixo em formato de, como se fosse quantidade. Então aqui, como é mais 2, esse 2 vai passar para cá. Então vai ficar CaCl2, aqui é menos 1, né? Então esse menos 1 ir para cá fica 1. Aqui, como é menos 2, esse menos 2 vai passar para cá, vai ficar 2. Então o elemento que vai formar em si vai ser esse aqui, ó. CaCl2 e H2CO3, beleza? Aí você teria que balancear com essa parte aqui, né, da reação. Que eu acho que ficaria assim. Pronto. Porque bate as quantidades tudo certinho, beleza? Então, o que é que ele formou aqui? Formou um sal, um outro sal, né? Aqui já é um sal, formou outro. E formou o quê? Ácido carbônico. E como eu falei a vocês na questão anterior, toda vez que tiver compostos envolvendo CO3, ele nunca vai ficar no formato de ácido só. No final ele sempre vai liberar o quê? CO2. Então qual vai ser o gás que vai ser liberado? Muita gente marcou cloro nessa questão porque tinha HCl. Outros marcaram H porque tinha o HCl, né? O2 por causa desse composto aqui, CO. Aí o CO2, que era o mais comum, né? Que a gente vê em muitas questões, a gente não marcou, entendeu? Não marcaria, porque pensa que está errado. Mas é justamente essa a resposta. Toda vez que tiver CO3, alguma substância que tenha CO3, sempre o gás que vai ser liberado vai ser o CO2, beleza? Alguma dúvida aqui nessa questão? Posso passar? Então, beleza. Vou passar aqui. A penúltima questão, vamos lá. A fórmula da principal substância encontrada nesses sítios arqueológicos beleza? Essa questão é interessante porque ela não... O comando dela é um pouco confuso, certo? Mas se você pegar o detalhe desse comando, fica mais fácil a questão de se ver, se visualizar. Uma antiga forma de produzir um dos constituintes de argamassa é o aquecimento a altas temperaturas de materiais componentes de sambaquis, que são sítios arqueológicos formados essencialmente por restos de molusco. Beleza, até aí nada demais. A decomposição térmica da principal substância desses sítios resulta na formação de dois compostos apenas, ou seja, tem um composto X, que a gente não sabe qual teria que descobrir aqui na questão, e ele vai formar dois compostos, beleza? A decomposição térmica, quando queimar ele aqui, vou botar um foguinho aqui, quando queimar ele vai formar dois compostos. Um deles é um óxido sólido, e o outro é um óxido gasoso. Beleza? Beleza. E a reação do primeiro, ou seja, do óxido sólido com água, resulta em quê? CaOH2. E a reação do outro com água resulta em H2CO3. Mais uma vez esse ácido aparecendo aqui. Então veja a importância de você saber o que é esse ácido aqui. Então vamos lá. Esse óxido, ao reagir com água, forma isso aqui. E esse óxido, ao reagir com água, forma isso aqui. Então, olha só. Veja só o detalhe. Vamos primeiro tentar achar esse outro aqui, o gasoso, que eu acho mais fácil, né? Gente, se só formou essa substância aqui, só formou isso aqui. Gente, vamos pela quantidade de elementos. 2 hidrogênios. Um oxigênio. Só sobrou um carbono e 2 oxigênios. Então, que elemento tem que ser esse aqui? Se você fizer as contas, dá certinho H2CO3. Inclusive, eu coloquei essa reação aqui, ó. Cadê? Aqui. Entendeu? Isso aqui reage com água, forma isso.
foi justamente o que ele deu nessa questão. Isso aqui, reagindo com água, forma isso. E qual seria o óxido sólido? Também vamos fazer o mesmo esquema. Aqui tem 2 oxigênios, aqui só tem 1. Aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 2, beleza. Então esse elemento aqui não vai ter hidrogênio. Tem um cálcio e pronto, sobrou um cálcio e um oxigênio. Então só pode ser o quê? CaO. Então veja aqui, essa substância e essa, elas se separaram de alguma forma, né? Só que antes elas estavam juntas nessa daqui. Então a gente juntando elas duas formaria o quê? Um cálcio, um carbono e 3 oxigênios. CaCO3. Pronto, essa questão aqui, eu confesso que ela é uma questão difícil de se entender, certo? Mas depois que você entende ela, você pega a base dela, fica muito mais tranquilo. Ela vai formar justamente esse CaCO3. Agora a gente fazendo o inverso, né? CaCO3. Quando ele se decompõe em CaO e CO2. E ao reagir com água, cada um vai formar esses elementos aqui. Tá entendendo? Então, beleza. A resposta pra gente aqui seria a letra C. Tranquilo? Posso passar para a última? Bugou aqui a questão, era para vir a 8 aqui, mas acabou não indo, certo? Aí eu vou parar na 7 mesmo, que é o que tem. Vamos lá para a última, então. Qual dessas substâncias é adequada para realizar esse tratamento? Aí tem CaO, K2SO4, vamos lá. O ácido sulfúrico é um dos ácidos mais utilizados em indústrias e em laboratórios. O resíduo ácido gerado pelo seu uso pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Em um laboratório, gerou-se uma grande quantidade de resíduo ácido. Olha só, gerou-se uma grande quantidade de resíduo ácido a partir do ácido sulfúrico, o qual necessita ser neutralizado para o seu descarte. Então, basicamente ele quer o quê? Ele tem um ácido e ele quer neutralizar. Para neutralizar a gente precisa de base. Então vamos lá. CaO. CaO primeiro, a gente sabe que é um óxido. Eu vou colocar nas alternativas que é melhor, né? Aqui é um óxido. Aí, como a gente sabe, é um óxido de caráter o quê? Básico. Porque quando a gente reagir com água, para saber se reage com água, tá? Quando reagir com água, vai formar KOH2. Beleza? Então vai formar uma base. Se fosse formar um ácido, seria um óxido ácido. Como é o exemplo, é vou botar aqui, ó. Se fosse um óxido ácido, né? Mais H2O. Formar H2CO3. Beleza? Então, a gente vê a partir da reação com a água. Mas como é que eu vou saber quem vem primeiro, quem vem segundo? Quem vem primeiro sempre são os cátions, certo? Que é a parte positiva. Depois vem os ânions, que é a parte negativa. Então, aqui também, ó, que é o cátion, que é o ânion, beleza? Então, aqui, beleza, que vai ser um óxido básico. Pode ser a resposta. Pode ser a resposta da gente, já que ele quer uma base. K2SO4. K2SO4 é um sal. É um sal. E é um sal de caráter o quê? Ele vem do KOH, que é uma base forte. Base forte. E vem do H2SO4, que é um ácido forte. Beleza? Então, como ele vem de duas coisas fortes, você se lembra do cabo de guerra, né? Se o cabo de guerra tem uma base forte e um ácido forte, nenhum dos dois ganha. Então vai ser neutro. Ou seja, ele não vai interferir no pH. Certo? Então não vai servir pra gente aqui esse aqui. NaHSO4 é um caso interessante. Por quê? Ele vem da... Ele, apesar de vir de NaOH e do H2SO4, ele sobrou, tá vendo que tem esse Hzinho aqui no meio? Esse Hzinho, quando em solução, ele pode ser liberado. Ele pode ser liberado na forma de H+. Porque o sal original que era para estar aqui, era esse aqui. Acho que é Na2SO4. E esse sal aqui, ele tem um caráter neutro, porque ele vem da base forte e do ácido forte. Só que aqui, por ele ter esse Hzinho no meio, esse Hzinho pode ser liberado. Então o caráter dele vai ser puxado para o ácido. Mas enfim, independente se fosse esse, que é neutro, ou esse que é ácido, esse aqui que é neutro e esse aqui que é ácido, nenhum dos dois serviriam, né? Porque a gente precisa de uma base. Então, tchau para esse aqui também.
Agora vamos para esses dois aqui. Esses dois aqui tem casos interessantes, né? Deixa eu começar com esse daqui. Porque você já nota que isso aqui não são compostos inorgânicos, né? E sim orgânicos, já que tem carbono e hidrogênio. E oxigênio, nitrogênio, enfim. Só que isso aqui, se vocês perceberem, é o etanol, né? Que tem dois carbonos, um OH, então aqui vai ser etanol. A função álcool, a gente vai estudar mais para frente nas mentorias, bem mais para frente, quando for funções orgânicas, a função álcool, ele deixa o composto orgânico mais ácido. Mas, obviamente, toda vez que a gente estiver falando de compostos orgânicos, acidez e basicidade, nem chega perto dos compostos inorgânicos. Por exemplo, um álcool, ele nunca vai chegar perto de um HCl, por exemplo, na questão de acidez. A acidez do HCl é muito mais forte do que do álcool, mesmo o álcool sendo ácido, entendeu? Tanto é que o álcool a gente consegue tomar até, mas o HCl nem a pau, né? Tanto é que ele é da parte do estômago, se não me engano, o HCl. Então, também não poderia entrar pra gente aqui, né? E aqui, nessa aqui, a gente percebe que tem uma amida aqui no meio, certo? Uma amida, porque tem oxigênio junto com nitrogênio. E a amida, ela, apesar de ter caráter básico, ela nem, como eu falei, né? Compostos orgânicos, eles não são muito usados para em questão de acidez e basicidade forte. Sabe? Por exemplo, vinagre de cozinha. Ele é um composto orgânico de caráter básico ou de caráter ácido, mas ele não chega nem perto dos outros dióxidos de bases mesmo puros, de ácidos, porque justamente ele é um composto orgânico, certo? Então, apesar da amida ser básica, essa parte básica não é suficiente para realizar esse tratamento, beleza? Então, a resposta para a gente aqui tem que ser letra A. Então, vai fechar aqui no óxido básico por conta justamente da força envolvida, beleza? Eu vou mandar para vocês no grupo, junto com o material resolvido, essas duas relações que eu fiz, certo? Esses dois resuminhos que eu fiz, para vocês terem uma noção de como identificar essas substâncias. E vou gravando esse vídeo aqui, vou mandar no grupo, acho que até amanhã ou depois de amanhã eu mando no grupo, certo? Nessa aula, mas obrigado aí por quem assistiu, espero que vocês tenham entendido aí a aula e tenham gostado. E tente fazer mais questões desse módulo, tá? Tanto é que eu pego essas questões aqui do QConcurso, que ele tem um banco de dados bem completo, um banco de questões. Então, vocês pesquisando lá, se eu não me engano, tinha umas 30 questões, 25. Então, vocês tentem fazer o restante dessas questões para ver se vocês entendem mesmo. E qualquer dúvida pode me mandar, beleza? Que eu estou à disposição. Então é isso aí. Uma boa tarde para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!